eu vou mostrar para vocês como vocês podem utilizar a inteligência artificial para ajudar na programação, mesmo que você não saiba programar. Eu vou mostrar um método passo a passo de como vocês podem utilizar o ChatGPT para poder fazer aplicativos como uma calculadora. Eu vou mostrar para vocês como a gente pode utilizar o ChatGPT para fazer um jogo semelhante ao Space Invader. Primeiramente, vamos instalar o Champ, pois ele é um ambiente de servidor local que facilita o desenvolvimento de sites e aplicações. Com ele, é possível criar projetos utilizando HTML, JavaScript, CSS e até PHP, sem a necessidade de contratar um servidor de hospedagem online. Embora seja possível abrir arquivos HTML diretamente no navegador, um ambiente de servidor local como o Champ oferece recursos adicionais, como integração com bancos de dados, proporcionando um ambiente mais completo. Para vocês poderem baixar o Champ, vocês vão vir aqui no Google e vão pesquisar por Champ. Vocês vão vir aqui nessa opção de baixar e vocês vão vir aqui na opção de baixar. Vocês vão vir em download, vão clicar no instalador e vai aparecer a opção para vocês permitir executar mesmo assim. No meu caso, eu já tenho o Champ instalado, mas vai aparecer a opção para vocês instalar. É só instalar nas configurações que ele já veio. Só dá next, next e install. Depois de vocês instalar ele, vocês vão executar ele e vai abrir essa página aqui, esse programa aqui. Vocês vão clicar em Start no Apache. Após executar o Apache, ele vai ficar verdinho e aqui ele vai mostrar as portas que ele está funcionando. A porta 80 é a porta padrão de navegação, e a 443 é a porta HTTPS. Então, para a gente poder acessar o nosso servidor, a gente vai digitar o seguinte: localhost. Ao digitar o localhost, ele vai abrir essa página aqui. A gente vai criar uma pasta aqui no servidor. Para isso, a gente vai em Disco-Local-C e vamos em Champ, que essa é a pastinha padrão que ele cria. Aqui em Champ, a gente vai em htdocs e aqui em htdocs a gente vai criar uma pasta. Eu vou chamar uma pasta chamada curso. Essa pasta é o diretório onde vai ficar todos os nossos arquivos que a gente vai trabalhar aqui no curso. Depois de criado a pasta, vocês vão precisar instalar um outro programa chamado Visual Studio. Ele é uma IDE onde é responsável por vocês digitar todos os códigos que for necessário. Vocês podem utilizar outras IDE, caso vocês conheçam. Vocês vão abrir o Google e vão pesquisar por Visual Studio Code. É só vir aqui em Download e baixar a versão do Windows ou da versão do seu sistema operacional. Depois basta vocês ir aqui na parte de Download e clicar no instalador. Ele vai fazer o mesmo processo do outro. No caso, eu também já tenho ele instalado aqui, mas é só você dar Next, Next e Finish. Após fazer esse processo, vocês vão abrir a IDE pela primeira vez. Quando vocês abrir pela primeira vez, ela vai estar vazia, não vai ter nada. Aqui em File, eu vou pesquisar aqui a File, Open Folder, que é abrir pasta. Vou aqui no meu computador, Disco-Local-C, Champ, htdocs e vou em curso. Aqui em curso vai ser onde a gente vai trabalhar os nossos arquivos. A primeira coisa que a gente vai fazer é fazer uma calculadora com HTML e JavaScript. Lembrando que a gente pode utilizar essas técnicas para poder fazer em qualquer linguagem, pode ser em Python, Assembly, linguagem C. A gente vai usar o JavaScript e o HTML para ser mais fácil de entender o funcionamento. E a primeira coisa que eu vou fazer é vir aqui nesse maisinho e dar um nome do meu arquivo, que vai ser calculadora.html. Aqui a gente vai fazer nossa calculadora. Agora a gente vai pedir para o ChatGPT fazer para a gente uma calculadora. A gente vai passar alguns parâmetros que a gente quer, a gente vai elaborar um prompt e determinar algumas especificações que essa calculadora tem que seguir. Primeira coisa, a gente tem que saber como que a gente vai pedir isso para ele. A gente chama isso de prompt. A gente desenvolveu um prompt para que ele tenha algumas especificações para que ele saiba exatamente o que a gente quer. Eu estou aqui com um prompt que já foi desenvolvido para que a gente possa utilizar para poder fazer essa calculadora. Lembrando que você pode utilizar esse prompt e adaptar para fazer de acordo com o que você quer fazer. Por exemplo, a gente vai fazer uma calculadora, mas de repente você quer fazer um outro aplicativo. Então a gente pode adaptar para fazer de acordo com a sua necessidade. Ó, esse prompt, ele está pedindo para criar em código HTML, CSS e JavaScript uma calculadora funcional com design semelhante à do Windows. Ou seja, a gente quer aquela calculadora que tem os botões, tal, display. Só que a gente deixa isso bem específico aqui. Porque se a gente só colocar dessa forma, pode ser que ele não crie a calculadora com os botões interativos para você clicar. Então a gente colocou aqui, a calculadora deve ter um display
onde vai mostrar os resultados e os números. Ela deve estar organizado em grade de 0 a 9 e ter as operações mais, menos, vezes, dividir, igual e o C que é de limpar, e o igual que é do resultado. Ao clicar nesses botões de operação, o símbolo correspondente deve aparecer no display, porque senão pode ser que a gente clique na operação e não aparece nada. Aí ele só vai mostrar o resultado depois, só que aí a pessoa fica sem entender o que está acontecendo nesse processo. Essa parte aqui, certifique-se que o botão 0 seja menor do que o botão igual. Eu vou tirar e eu vou colocar aqui todos os botões, certifique-se que todos os botões sejam do mesmo tamanho. Porque às vezes acontece dele criar o botão de resultado maior do que os outros botões, e eu quero que ele faça do mesmo tamanho, todos do mesmo tamanho. E aí eu vou mandar o prompt. Aqui ele já está desenvolvendo, você está vendo que ele já está criando a estrutura de CSS junto com o HTML. Às vezes pode acontecer do arquivo HTML estar em um arquivo e o CSS está em outro, e também o JavaScript está em outro. Geralmente quando a gente vai desenvolver projetos grandes, a gente faz tudo separado para que a gente consiga depois mexer em cada parte do código sem ter muito problema, sem ter muitas linhas de códigos junto. Aqui, como é um projeto simples, é uma calculadora, a gente não tem problema de deixar no mesmo arquivo. Fica até mais fácil para a gente poder rodar e mostrar para vocês. Então eu vou copiar aqui e vou joguei aqui no Visual Studio. Aqui vocês podem reparar que na pasta cursos tem o arquivo que eu criei, calculadora HTML. Tá vendo que ele tem essa bolinha aqui? É porque ele ainda não tá salvo depois que eu colei o código. Eu vou dar um Ctrl S, aí ele vai salvar essa alteração. Agora nós vamos ver como ficou. Para isso a gente vai entrar no localhost e eu vou entrar na pasta curso, que foi a pasta que a gente criou lá dentro de htdocs. E eu vou dar um barra e vou escrever calculadora.html, que foi o arquivo que a gente criou aqui no Visual Studio. Tá vendo? Passa curso, arquivo calculadora HTML. Tá vendo que ele mesmo já desenvolveu já com um layout semelhante com aquelas do Windows. E agora a gente vai fazer um teste e vamos ver se está funcionando. 7 mais 3 igual a 10. Funcionou. Vamos lá. 1 vezes 8 igual a 8. 5 vezes 6 igual a 30. 20 dividido por 2 igual a 10. Então a gente viu que tá tudo funcionando, inclusive o de limpar. Vocês viram como é fácil? Vocês não precisam nem muito conhecimento na linguagem para poder fazer. Mas vamos supor que a gente gostaria de fazer algumas alterações. A gente vai mostrar como que é simples. A gente basta solicitar para o ChatGPT. É importante saber que algumas vezes a gente vai pedir o resultado. E é importante a gente ter a clareza de como a gente quer para desenvolver o prompt de acordo com o que a gente quer. Porque senão a gente vai criar um prompt muito genérico e aí, por exemplo, ele pode desenvolver, vamos supor que a gente só pedisse para ele desenvolver uma calculadora em HTML. Então ele não ia ter esses botões, ele poderia vir muito mais simples, vir só com uma tela de input, um botão de resultado e ele daria um resultado. Então quando a gente deixa bem específico a maneira que a gente quer que ele trabalhe, é muito mais fácil para ele fazer. Mas vou dar um exemplo aqui. Vamos supor que a gente não queira os botões amarelos, a gente queira os botões azul. Então a gente só solicita aqui: altere os botões que estão amarelo para azul. E aí vocês vão ver que ele vai reescrever o código baseado nesse que a gente já tinha desenvolvido. Ó, aqui ele já está mostrando que foi alterado para azul. Aqui a gente vai copiar o novo código. Vamos no Visual Studio e vamos colar. Salvar, Ctrl S, para assumir a bolinha aqui. Depois você vem aqui, pronto, a alteração já foi feita. Então é muito fácil. Com o ChatGPT a gente consegue desenvolver com muito mais facilidade, tornando o processo muito mais ágil e facilitando o nosso processo de criação. A gente pode utilizar ele para desenvolver aplicações assim como calculadora, mas a gente pode desenvolver qualquer outra coisa. Eu vou mostrar para vocês que a gente pode desenvolver até um jogo. Agora eu vou criar um prompt aqui para vocês verem que não tem segredo.
não precisa ficar preso a prompt já pronto, não. A gente mesmo vai desenvolver, a gente mesmo vai pedir para ele fazer de acordo com o que a gente quer. Faça um jogo usando HTML e CSS e JavaScript. Esse jogo, o Space Invader, é igual aqueles do Atari, que tem a navezinha e que tem que ficar matando os alienígenas. A gente vai pedir com um prompt simples, pedir, ó, faça um jogo semelhante ao Space Invader utilizando HTML e CSS. No jogo, coloque um sistema de pontuação para cada alien que matar. Ó, aqui vocês estão vendo que ele já fez igual eu tinha dito anteriormente. Às vezes pode ser que ele crie em arquivos separados. Porém, eu vou mostrar para vocês como que a gente pode pedir para ele fazer tudo junto e ele vai refazer todo o código, deixando tudo unificado, tudo no mesmo arquivo. Aqui na parte de cima ele criou o HTML, aqui o CSS e aqui o JavaScript. Como eu disse, o separado é melhor por questões de organização de código. Porém, a gente vai fazer tudo junto para que vocês vejam que é possível a gente trabalhar de várias formas utilizando somente alguns prompts. Aqui eu pedi para ele fazer o código, tudo no mesmo arquivo, HTML. Agora ele vai refazer, ele vai colocar a estilização já aqui, ó, na parte do dentro do HTML. Ele tá fazendo a parte do HTML de novo e vai fazer o JavaScript. Aqui a gente vai criar um novo arquivo chamado game HTML. O nome do arquivo é indiferente. Esse nome é apenas para você utilizar quando você for linkar a página. No caso, a gente tinha colocado aqui no navegador /calculadora. Aqui no caso, como eu chamei de game, a gente vai colocar game HTML. Já está pronto, vamos colar aqui. Então a gente coloca a pasta curso e em vez de calculadora, vamos chamar game HTML. Bom, vou solicitar para que ele faça alteração aqui desses ícones. Tá vendo que tá um quadradinho vermelho, uma bolinha verde? Eu quero que fique os ícones da nave espacial e dos alienígenas. Então eu já baixei aqui no computador os ícones, o ícone da nave e o ícone dos aliens. E vou pedir para ele alterar. Se eu pedir para ele só criar a imagem da nave e dos aliens, ele não vai fazer correto porque o ChatGPT ele não consegue fazer ícones assim ainda. Ele consegue fazer algumas imagens, mas não coloca ainda assim dentro de código. Então eu baixei para a gente poder facilitar esse processo. Então vou vir aqui e vou pedir para ele substitua a bolinha verde pela imagem da nave. Eu já vou até aqui na pasta, eu já tinha criado e vou copiar. Para ficar mais organizado, eu vou criar uma nova pasta e dentro dessa pasta eu vou, ou melhor, o nome dessa pasta eu vou chamar de MG, que é de imagem. E vou colocar e vou colar os ícones aqui. Tem o ícone ship, que vai representar a nave, e o ícone alien, que vai representar os alienígenas. Aí eu vou especificar isso pro chat GPT. Aí eu vou falar para ele, substitua a nave, a bolinha verde pela imagem, e eu vou passar aqui o caminho e ele vai acessar. No caso seria esse. Ele vai substituir por uma imagem, e a imagem tá em MG, chip PNG. É assim que a gente passa uma imagem em HTML. E eu vou pedir para ele os ícones e substitua os quadrado vermelho pela imagem IMG, alien, PNG. E agora vamos ver se ele vai fazer a alteração da forma correta. Ó, tá vendo que ele já até apareceu aqui, ó. Aqui está a versão atualizada, substituindo a bolinha pela nave IMG chip e os quadrados vermelhos pelo alien PNG. Vamos copiar aqui o código que já está pronto. Ó, aqui ele já está até mostrando como ele espera que esteja os arquivos, né? Ele espera que tenha uma pasta chamada IMG e dentro dessa pasta tenha chip PNG e alien PNG, que é do jeito que a gente criou. Então eu vou vir aqui, vou colar, tá vendo que o bolinho tá aqui, Ctrl S para salvar e vou atualizar aqui e ver se foi atualizado, ó. Como vocês podem ver, já está aqui, ó, tá atualizado já e o sistema de pontuação tá funcionando bem. Vou pedir para ele fazer mais uma alteração. Deixa eu ver se por acaso bater nele dá game over. Ó, não.
Vou pedir pra ele, pra quando o alienígena bater na nave, dar game over. Pedir pra ele, faça com que quando o alien encostar na nave, dê game over. Aí ele tá falando aqui, ó. Será atualizada a funcionalidade game over para quando o alienígena colide com a nave e a mensagem game over é exibida na tela. Vamos lá, vamos colar, Ctrl V, Ctrl S para salvar e vamos ver como ficou. Bom, primeiro vamos jogar um pouquinho, vamos ver se deixar me bater. Ó, agora deu certo. Ó. Bom, vocês viram como é fácil a gente desenvolver utilizando o ChatGPT como uma ferramenta. A gente pode desenvolver vários projetos utilizando essas inteligência artificial. A gente pode ver que a gente pode utilizar elas como uma ferramenta para ajudar a gente. Então, é importante a gente estar preparado para poder usar essas ferramentas ao nosso favor. E se esse vídeo foi útil para você de alguma forma, então eu peço para você um like, deixe algum comentário e se inscreva no canal. Muito obrigado a todos!